Pessoal, boa noite. Que Deus nos abençoe. Possamos aqui, nessa noite, termos um encontro agradável, mas que seja, sobretudo, proveitoso. Que nós possamos estar abertos, receptivos a todas as reflexões que se nos apresentarem. Se dissermos aqui que o Espiritismo é uma doutrina cristã, certamente todos concordaremos, mas não pelas mesmas razões pelas quais se dizem cristãs as religiões tradicionais. Como nós certamente todos sabemos, o Espiritismo foi estruturado de uma forma diferente. Teve as suas bases estruturadas, as suas origens estabelecidas de uma outra forma. Em meados do ano passado, creio eu, se não me falha a memória, nós fizemos aqui uma apreciação rápida acerca do modo de construção da doutrina espírita. E agora eu vou resumidamente recordar isso. Quando Allan Kardec, após muita relutância, acabou atendendo a insistência de amigos para que ele examinasse de perto os fenômenos das mesas girantes, que já vinham empolgando a sociedade parisiense havia um bom tempo. Ele o fez com toda a cautela, com toda a seriedade e com toda a sabedoria que lhe eram peculiares. E ao observar os fenômenos, ele foi naturalmente chegando a algumas conclusões, que não demoraram muito. A primeira delas, e provavelmente a mais importante das constatações que ele fez, foi que por trás das mesas girantes, que se manifestavam ali, que respondiam, que davam informações, estavam almas de homens desencarnados. Homens que haviam vivido na Terra e também em outros mundos. Essa foi, sem dúvida, a mais importante das constatações. Porém, houve uma outra, que se não veio simultaneamente, veio logo em seguida. O fato de que aquelas almas, ou espíritos, como foram então chamados, não eram todos igualmente sábios, igualmente inteligentes, bondosos, mas que havia muita disparidade entre eles. Havia os que eram francamente maus, havia os que eram muito ignorantes, até mesmo mais do que os próprios homens encarnados. Havia os chamados levianos, que respondiam a tudo sem nenhuma preocupação com a verdade. Enfim, havia uma diversidade enorme, que fez com que ele pensasse um pouco mais, porque ele também percebeu que havia aqueles que eram extremamente sábios, aqueles que estavam acima do saber comum do homem encarnado. E tendo percebido que aquele mecanismo poderia proporcionar um trabalho produtivo, um trabalho de investigação,
o aprofundamento de um estudo acerca de questões das mais transcendentes, que sempre preocuparam a humanidade, ele, todavia, se via diante de um cenário difícil. Era preciso estabelecer um método que lhe proporcionasse suficiente garantia de segurança naquelas informações que ele iria obter ali. Esse método, obviamente, todos nós o conhecemos. Já, resumidamente, era receber as informações. Ele chamou isso de controle universal do ensino dos Espíritos. Está apresentado aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, número 2. Ela tem o título Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Esse material ele já havia publicado na Revista Espírita de abril do mesmo ano aqui da publicação do Evangelho, 1864. Resumidamente, tratava-se de receber as informações provenientes de diferentes lugares e até de diferentes países. O Kardec afirma aqui, nesse material, que ele, logicamente, foi gradativamente se transformando num polo centralizador de todo aquele movimento, e ele recebia informações, ele recebia comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelo mundo, portanto em diversos países. E o que é que era preciso fazer? Milhares de comunicações, examiná-las, agrupar por assunto e buscar encontrar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, um suficiente grau de concordância, não necessariamente nas palavras, mas nas ideias apresentadas. Esse foi o critério definitivo, aquele critério do qual ele se serviu, no qual ele se baseou, para validar qualquer princípio incorporando ao corpo de doutrina. Fora disso, permanecia no campo da opinião pessoal de um espírito, e não era incorporado, não era acoplado ao corpo de doutrina. Trabalhando assim, ele foi construindo a ciência espírita, numa abordagem que envolveu temas transcendentes, como todos sabemos. Temas como Deus, existência da alma, sua imortalidade, sobrevivência, conservação da individualidade, progressão contínua do espírito, enfim, temas os mais importantes foram sendo estruturados dessa maneira. E ao longo de algum tempo ele viu uma ciência pronta, uma ciência que ele dizia ser uma ciência de observação, que era ao mesmo tempo uma doutrina filosófica com consequências morais. E no fim ele chamou a isso de espiritismo. Ela está, é ele quem nos diz isso, ela está completa em O Livro dos Espíritos. Na própria introdução ao estudo da doutrina espírita, que nós encontramos no começo de O Livro dos Espíritos, no primeiro item dessa introdução, ele já faz essa afirmação. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. E vai reafirmar isso novamente no livro A Gênese, 11 anos mais tarde. Diante dela, examinando tudo aquilo, ele naturalmente viu que ali estavam contidos princípios morais que haviam sido construídos, que haviam sido elencados através daquele método de trabalho,
partindo naturalmente desse trabalho de investigação, utilizando-se disso, ele pôde perceber que aqueles princípios de moral que estavam ali eram totalmente compatíveis com a moral de Jesus. Mas isso naturalmente não causou a ele surpresa nenhuma, porque ele já havia trabalhado na construção total da ciência espírita. Ela estava toda ali. Ele já havia construído, em conjunto com os espíritos, a chamada escala espírita. A escala espírita já lhe havia mostrado que os espíritos existem nos mais diferentes graus de evolução. E ele havia estruturado essa escala em 3 grandes ordens. Eu vou colocar aqui para a gente recordar rapidamente. A primeira ordem ele chamou de espíritos puros ou perfeitos. A segunda ordem ele chamou de espíritos bons. E a terceira ordem de espíritos imperfeitos. Então, ele já tinha essas informações de forma bem detalhada acerca de cada ordem desta. Ele já, inclusive, havia feito subdivisões aqui em 10 classes, né? Aqui da 10ª até a 6ª, aqui da 5ª até a 2ª, e aqui somente primeira classe ou classe única. Ele já tinha tudo isso detalhado, então ele sabia quais eram as características, até em nível de detalhe, de todas essas ordens. E o espírito puro ou perfeito, ele já sabia que era aquele detentor da verdade plena, aquele que é uno com Deus, aquele que tem a unidade de pensamento com Deus. Esses espíritos, conhecedores da verdade plena, ele já havia identificado que Jesus era um deles. Ele já havia situado Jesus aqui dentro, como um espírito puro ou perfeito, que se havia encarnado na terra. E ele sabia também que espíritos puros ou perfeitos, espíritos dessa ordem, só repetindo o que eu disse aqui na última palestra, de quinta-feira, mesmo quando encarnados, não são limitados pela matéria. Então eles continuam plenos detentores da verdade, unos com Deus. Ao examinar a moral contida na ciência espírita, que ele acabara de construir, em conjunto com os espíritos, analisando esses princípios morais, ele não se surpreende, evidentemente, porque eles eram compatíveis com aquilo que Jesus havia dito. Porque Jesus só poderia estar de posse da verdade. Aquilo que ele diria aqui só poderia ser a expressão da mais pura verdade. Dessa maneira, de posse de todas essas informações, ele examina o Evangelho de Jesus, os Evangelhos que estão contidos nas chamadas Escrituras, ou no Novo Testamento, para ser mais preciso. Os 4 evangelhos oficiais que aqui estão, ele os examina, mas ele os examina com este olhar, com essa lente poderosa, representada pelo conhecimento espírita. É assim que ele é capaz de olhar para aquilo tudo que está escrito aqui e extrair dali a essência, aquilo que de fato era importante. E é isso que ele nos entrega aqui, nesta obra. Por vezes nós espíritas nos deparamos com algumas indagações interessantes, e há pouco tempo isso ocorreu comigo. Então as pessoas dizem assim: por que o evangelho de vocês não contém tudo o que está nos evangelhos?
Há pouco tempo eu tive que ouvir isso, dentro da própria família. As pessoas fazem esse tipo de pergunta por um simples motivo: porque elas têm preguiça de ler, ou porque não se interessam em ler, preferem perguntar, preferem contestar. Isso também aconteceu no tempo de Kardec. As pessoas colocavam argumentações. O livro O que é o Espiritismo, por exemplo, que ele produziu no ano de 1859, ele o fez exatamente para responder a questões básicas que as pessoas apresentavam na imprensa, apresentavam por todos os lados, que já estavam respondidas nas suas obras. Mas as pessoas não queriam ler. É o que ele vai nos dizer, especialmente na primeira parte do livro que é o Espiritismo, onde ele apresenta, na forma de hipotéticos diálogos, ele apresenta ali um suposto padre, um suposto crítico, um suposto cético, e ali coloca na boca desses dialogadores aquelas questões que eram comuns entre as pessoas, os detratores do Espiritismo da época. Acontece o mesmo com as pessoas que nos questionam. Não leem, porque se viessem aqui, o que acontece é que as pessoas têm o péssimo hábito, a maioria, quando pegam um livro na mão, vão direto ao capítulo 1. Aí eles pulam prefácio, introdução, tudo que tem. E vão direto se é livro dos Espíritos, vão direto à pergunta número 1. E renunciam a ler coisas importantíssimas. Aqui, por exemplo, isso não se pode fazer em nenhum livro, mas esse aqui de modo especial. Nós temos um prefácio aqui, que provavelmente todos conhecem, que é curto, é só isso daqui, ó. Uma mensagem do Espírito de verdade, de altíssima profundidade. Algo que precisa ser lido, relido, estudado, aprofundado. E se nós fizermos isso 50 vezes, a cada vez que o fizermos, encontraremos novas ideias. Aqui quem assina é o Espírito de verdade, ninguém menos do que Jesus, o próprio. Espíritos desse nível, quanto mais elevados sejam, o Espiritismo nos ensina isso, são capazes de dizer muita coisa com poucas palavras, diferentemente de nós, que ficamos aqui 1 hora e dizemos muito pouco. Depois desse prefácio, tem algo chamado introdução. Esta introdução contém algumas explicações que, se lidas, evitariam muitos questionamentos, tais quais este que eu acabei de mencionar. Kardec vai dizer na introdução número 1 aqui o seguinte: nós podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos oficiais em 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. Aquilo que as religiões chamam de milagres, porque não tem explicações. 3. As profecias. 4. As palavras que serviram para a igreja estabelecer os seus dogmas. E 5. O ensino moral. E aí ele vai dizer: este livro aqui foi feito unicamente para tratar dessa parte 5, o ensino moral do Cristo. E aqui ele vai dizer coisas assim: a maioria das pessoas, se lessem adequadamente os evangelhos, os ensinos morais ali contidos, encontrariam a sua própria condenação. Mas acontece que a maioria das pessoas se apegou mais à parte mística do que à parte moral. O que, aliás, é muito comum. As pessoas adoram isso.
No movimento espírita isso está cada vez mais comum. O misticismo tomando conta. Se nós bobearmos, daqui a pouco nós estamos acendendo vela aqui. Não duvide muito disso não, camarada. Que exige a reforma de cada um. A parte moral. Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Mas tem algo mais adiante que também é muito importante. Ele vai nos dizer assim: essa leitura dos evangelhos é muito difícil, é muito complicada. Os ensinos morais se acham espalhados em meio a uma série de acessórios sem fundamento. Quer ver? A maioria lê como lê uma prece, sem compreender. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Depois ele explica que ele usou escrupulosamente as traduções, respeitando as numerações e tudo mais, e procurou agrupar os assuntos numa ordem didática interessante, de forma que os assuntos fossem encadeados, fossem resultando uns dos outros, a compreensão de um levando à compreensão de outro. E mais adiante ainda, ele vai dizer algo mais. Como complemento de cada preceito, ele inseriu comunicações de espíritos que ele tinha em seu poder em grande número. E isso vai aparecer aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte que quase todos os capítulos contêm, chamada Instruções dos Espíritos. Então ele vai dizer que usou apenas algumas, porque senão se tornaria muito repetitivo. Mas há uma informação sobre isso ainda mais importante. Elas foram recebidas em diversos países através de diferentes médiuns. Sobre isso, sobre a questão dos médiuns, há uma informação aqui interessante. Deixamos de citá-los. Por exemplo, pega aqui um capítulo qualquer, Instruções dos Espíritos, está aqui, ó. Por exemplo aqui, A Lei de Amor, Lázaro, Paris, 1862. Cadê o nome do médium? Não está aqui. É o que ele vai dizer. Deixamos de citá-los, na maioria em virtude de seus próprios pedidos. E depois não convinha fazer exceções, então não citou ninguém. Até porque os nomes dos médiuns não acrescentariam nenhum valor à obra dos espíritos. Essa é a razão pela qual muitas vezes as pessoas nos perguntam: por que o evangelho de vocês não tem tudo que está? Porque não precisa. Porque os temas são repetidos. Primeira coisa, porque este livro se destina apenas ao ensino moral. E segundo, porque muitos deles estão repetidos. Seria chover no molhado. Deixamos de citar os nomes dos médiuns, porque não acrescentariam nenhum valor à obra dos espíritos. Exatamente, na época do Kardec era assim. Médium só se tornou estrela aqui no Brasil, no século XX. Então, o que o Kardec faz é nos entregar esta obra, onde ele procura retirar da obra do Cristo a essência, restaurar essa essência, restabelecê-la, trazê-la de volta numa roupagem nova, de fácil compreensão. E se nós prestarmos atenção, nós podemos traçar um paralelo com aquilo que o próprio Cristo realizou na sua época.
Jesus encarnou aqui, todos sabemos, no meio judeu. Nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Ele se deparou com um cenário interessante, de certa forma parecido com o que o Kardec precisou fazer agora, com os próprios ensinos morais do Cristo. Jesus se viu diante de uma sociedade judaica que estava já, àquela altura, quase 2000 anos depois de Moisés, alienada, distanciada demais da essência da lei divina que lhes havia sido dada na revelação de Moisés. A essência estava lá. Mas eles agora estavam fortemente apegados a práticas exteriores de adoração, procedimentos estabelecidos pelos homens, rituais de todos os tipos, acreditando piamente que isto era o suficiente, que Deus não lhes pedia mais do que isso. De forma que a principal luta mantida por Jesus no meio judeu foi exatamente a de reconduzi-los à essência da lei, fazê-los reaproximar-se novamente daquela essência, da qual eles se haviam afastado. Ora, nós encontramos algumas situações típicas aqui nas narrativas evangélicas, que nos mostram exatamente isto. Vamos nos recordar aqui de algo que o Kardec apresenta aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, que está lá em Mateus 22. Um daqueles episódios que deviam ser muito repetitivos, em que o Cristo é abordado por um daqueles chamados doutores da lei. Doutor da lei certamente era alguém que era um profundo conhecedor da lei de Moisés. Para quem não sabe, a lei de Moisés está aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que nós cristãos chamamos de Velho Testamento. Um doutor da lei certamente conhecia isso profundamente. Era o campo preferido de discussão deles. E nessa narrativa aparece assim: um deles abordou Jesus e perguntou: mestre, qual o grande mandamento da lei? Ora, tratava-se evidentemente da lei de Moisés, porque ali as discussões giravam em torno disso, como nos disse Hermínio Miranda em diversas obras suas. Naquele meio não se estabelecia nenhuma discussão que não tivesse por base a lei de Moisés. A conversa nem começava. E Jesus se coloca exatamente nesse campo para discutir, para dialogar com o homem. E ele pergunta: qual o grande mandamento da lei? E Jesus diz a ele: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E eu vou lhe dar logo o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma passagem em que ele tenta fazer uma retomada da essência da lei. As revelações, é bom que se diga, as revelações, como o Kardec analisa no capítulo 1 do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, as revelações são diferentes. Revelar é dar a conhecer algo que não se sabe, é descobrir algo que estava encoberto. No sentido etimológico, realmente, da palavra é isso: dar a conhecer algo que era ignorado, que era desconhecido. Então, ele vai dizer, sobre esse aspecto,
A revelação pode ter um caráter pessoal, científico ou divino. As revelações de caráter pessoal são muito, como o próprio nome indica, são muito particulares. Elas estão fortemente fundamentadas na crença pessoal do indivíduo. Então, o indivíduo diz alguma coisa porque ele acredita nisso. E aquilo pode ser uma verdade, pode não ser. Pode ser uma verdade passageira, pode durar um pouco, daqui a pouco não serve mais. Vale dentro de um determinado contexto, daqui a pouco não vale mais. Essas são as revelações de caráter pessoal. As revelações de caráter científico diferem um pouco disso, porque normalmente elas são realizadas através de métodos, de pesquisas, através de várias pessoas que se complementam umas às outras. São também passíveis de reformulação, de ajustes com o tempo. Mas são fundamentadas em métodos, em pesquisas, em experimentações. Não se trata de opinião pessoal apenas, eu acho que é isso. Não, ciência não é assim que se faz. Então a revelação científica tem esse caráter. E a revelação divina é aquela que tem um caráter de verdade eterna. Porque aquilo que é divino, evidentemente que não pode sofrer nenhuma mudança, nenhuma atualização. Nós não podemos imaginar que Deus faça uma revelação e daqui a pouco ele venha atualizar. Era o Windows 9, agora é o Windows 10. O que é de Deus é eterno, é imutável. Então essas revelações, ao analisar isso, Kardec vai apresentar a revelação de Moisés, a de Jesus e a do Espiritismo. E ele vai situar cada uma delas dentro desse contexto. A de Moisés era eminentemente pessoal, sob muitos aspectos, e divina, sob outros aspectos. Ela contém elementos divinos. Se nós examinarmos a revelação da lei de Moisés, nós vamos encontrar aqui o decálogo, nós vamos encontrar mandamentos que são válidos até os dias de hoje, vamos encontrar a informação do Deus único, que é uma verdade absoluta e sempre será. Mas na revelação de Moisés, nós vamos encontrar um grande conteúdo pessoal, uma coisa que era válida por um determinado momento, eventualmente, mas essencialmente transitória, que com o tempo aquilo vai naturalmente perdendo o seu valor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há poucos dias eu li um livro em que o autor estava contando um caso em que um amigo dele tinha uma filha adolescente que queria fazer uma tatuagem. Mas a família é fundamentalista cristã, evangélica, radical. Então a Bíblia proíbe tatuagem. A menina não podia fazer a tatuagem. O autor, que já houvera sido ele próprio um cristão fundamentalista em outros tempos, mas que depois estudou muito a Bíblia e descobriu que não era nada disso, que a Bíblia está cheia de erros, contradições, coisa que todos nós aqui sabemos. Ele ponderou assim: é interessante porque aquela família ali come carne de porco. Quando a criança desobedece, a criança rebelde, eles não a matam, porque a lei de Moisés estabelecia que a criança rebelde, desobediente, tinha que ser morta. E tantas outras. Então ele diz assim, as pessoas às vezes falam assim, esses fundamentalistas dizem assim, tem gente aí que fica escolhendo a parte da Bíblia que quer cumprir e aquela que não quer. Não, todo mundo faz isso. É óbvio, não dá para aplicar nos dias de hoje, são coisas que não têm mais cabimento. Aquelas regras todas que estão lá, e se fôssemos aqui ficar citando exemplos, a gente ficaria a noite inteira. Coisas que são inteiramente fora de contexto nos dias de hoje, não é? Então a revelação de Moisés continha, sim, muitos elementos
transitórios, elementos que não refletiam de forma nenhuma uma revelação divina. Mas ali estava também a essência da lei divina. Jesus veio restabelecer aquela essência e, por outro lado, acrescentar outras informações que Moisés não houvera dado. Ele modificou o conceito acerca de Deus, modificou as questões da visão de vida espiritual que eles não tinham, acrescentou isso e tantas outras coisas. Princípios de moral, vários que foram sendo reestruturados, restabelecidos, reformulados, ampliados, aperfeiçoados. Quando se lê, por exemplo, no Evangelho de Mateus, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, essa tradução está errada. Ele não disse de forma nenhuma que veio cumprir a lei. O verbo usado na Vulgata Latina é aperfeiçoar, completar. E foi o que ele fez. Se nós refletirmos um pouquinho, nós vamos lembrar que em muitas situações do Evangelho, ele diz assim: vocês ouviram que foi dito aos antigos isso, eu, porém, digo, e corrigia. Várias e várias e várias situações. Então essa história de eu vim cumprir não corresponde exatamente à realidade. A luta, portanto, era esta: restabelecer a essência, fazer com que eles se reaproximassem novamente daquilo de que eles se haviam desviado. Allan Kardec traz para nós aqui, em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma análise muito a propósito disso. No capítulo 8º deste livro, que tem o título Bem-aventurados os puros de coração, ele insere, como sempre faz, textos dos evangelhos e os comenta. Mas aqui, no item 8, nós encontramos este subtítulo: verdadeira pureza e mãos não lavadas. Era uma situação que ocorria com frequência. Jesus defrontar-se com a reprimenda, com a censura dos judeus que eram severos, rígidos observadores dos princípios dos rituais da lei, porque ele não fazia questão nenhuma de cumprir determinados rituais, porque ele sabia que aquilo não tinha a menor importância. E por vezes pode-se perceber que, além de aproveitar circunstâncias que surgiam para ministrar um ensinamento, ele as criava também, ele as provocava. Esse aqui é um caso típico disso: sentar-se à mesa sem lavar as mãos, ou os discípulos comerem o pão sem lavar as mãos. E a crítica, óbvio que vinha, e vinha de forma severa, e era o que ele queria mesmo, para poder confrontá-los, para poder tentar, pelo menos, despertar neles novamente o valor efetivo da essência da lei. Isso aqui deu origem a uma frase famosa, que provavelmente todos nós nos lembramos. Em determinadas épocas isso foi até usado de forma indevida, que é assim: Jesus disse aqui, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas sim o que sai da boca que o torna impuro, porque o que sai da boca procede do coração. A boca fala daquilo que está cheio, o coração. Houve um determinado momento aí que alguns artistas utilizaram essa história para justificar. Eles eram adeptos da erva, como é que chama a erva mardita, Zé? Maconha, ou sei lá o que, para justificar. Não é o que entra pela... Até Jesus falou isso. Olha que blasfêmia, né, camarada? Não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. E aí pode fumar um baseado à vontade, que não tem nenhum problema, né, Jorge? O pessoal usa as coisas indevidamente. Fazer o quê? Cada um faz o que quer. Essas questões eram frequentemente apresentadas. Por exemplo, quando isso surgia,
ele dizia a eles: vocês cuidam muito do exterior do prato e do copo, e se esquecem do lado de dentro. Por dentro vocês estão cheios de rapina e de iniquidade. Rapina, ladruagem, desonestidade. Iniquidade, falta de equidade, falta de caridade, falta de justiça no trato com o semelhante. Depois ele dizia: hipócritas, cuidai antes de limpar o interior, e assim o exterior também ficará limpo. Mas é óbvio, as nossas atitudes exteriores refletem aquilo que vai por dentro de nós. Se nós corrigimos o interior, é óbvio que o exterior refletirá essa mudança. Era o que ele naturalmente pretendia transmitir. Cuide daquilo que é importante. Cuide daquilo que é importante. Vocês coam mosquitos e engolem camelos. Era o que ele dizia também a eles. E tem muita gente fazendo isso hoje aí, de diferentes maneiras, coando o mosquito e engolindo o camelo à torta e à direita. O que significa dar muita importância ao que é secundário, que não tem nenhuma importância, como rituais, práticas exteriores, misticismos, etc., e esquecer o que é fundamental, que é o sentimento, o lado de dentro. É ali que precisa trabalhar, é ali que precisa mudar, porque é isso que vai nos habilitar a subir daqui para cá. Nós estamos encarnando no mundo de provas e expiações, porque isso é típico de espíritos de terceira ordem: provas e expiações. Espíritos de segunda ordem, só provas, não passam por expiações, porque eles não cometem o mal. Então o que significa isto? Habilitar-se a encarnar num mundo chamado feliz, onde ninguém faz o mal, onde ninguém procura prejudicar o outro, onde não existe corrupção, não existe Supremo Tribunal Federal, onde não tem maldade de nenhuma espécie, onde não tem doença, para nos credenciarmos de imediato. Nem é preciso muito conhecimento, não. Conhecimento é imprescindível aqui, porque o Espírito Perfeito tem que saber tudo. Então não abramos mão do conhecimento nunca. O conhecimento é importantíssimo, mas para esse salto aqui não é imprescindível. Imprescindível é a mudança de sentimento. Por que o Espiritismo veio? Para quem o Espiritismo veio? Para nós, espíritos de terceira ordem. Se aqui predominasse espírito de segunda ordem, nós não precisaríamos de Espiritismo. Nem Jesus teria vindo aqui, 2000 anos atrás. O Kardec aproveitou então esse texto para escrever o seguinte: os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem a práticas de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam questões de consciência. O fundo, ou seja, a essência, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática de atos exteriores do que reformar-se moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não esperava mais do que isso. É tudo que a gente quer: substituir um desafio mais difícil por outro mais fácil.
principalmente se nos disserem que isso agrada a Deus. Aí tudo bem, é o que as religiões fazem hoje. Para angariar adeptos, facilitam tudo. Quer dizer, quase tudo. Porque muitas vezes a arrecadação é imposta como pedágio para se obter determinada graça. E pedem cada vez mais, convenhamos, pedem cada vez mais, né? O ruim disso daqui para nós, que somos cristãos, e aí era fundamental que explicasse por que eu disse lá no início que o Espiritismo é uma doutrina cristã, mas não como as religiões se dizem cristãs, é porque o Espiritismo contém exatamente os princípios morais do Cristo. No primeiro capítulo do livro A Gênese, item 56, o Kardec vai dizer isso. A moral que os Espíritos ensinam não é outra senão a moral do Cristo, pela simples razão de que não existe outra melhor. Ora, um Espírito puro ou perfeito, detentor da verdade, o que ele ensina tinha que ser a mais pura expressão da verdade. Isso nos dá conta da real grandeza desse Espírito. Mas o que ele diz aqui então, para nós cristãos, é o seguinte: assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos judeus antigos, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Então esse aqui é um alerta dos mais interessantes, obviamente, para que nós busquemos cada vez mais fundamentar as nossas atitudes em cima de um processo de transformação de sentimento, de transformação interior, transformação moral, cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos. A característica do espírito de segunda ordem, a característica básica, além de dominar a matéria, o espírito ter predominância sobre a matéria, é desejo do bem. E aqui é preciso que entendamos bem o que significa essa expressão, desejo do bem. Significa que dentro deles, nos seus sentimentos, não há lugar para nenhuma emoção ruim, nenhum sentimento ruim, só o desejo do bem, nunca outro tipo de desejo. Isso obviamente vai provocar a prática do bem. Aquele que só deseja o bem, pratica o bem. Diferentemente de nós que muitas vezes praticamos o bem, mas também praticamos o mal. Só que muitas vezes praticamos o bem sem que nisto haja virtude, porque praticamos por interesse, e sempre que existe interesse não há virtude. É aquela perguntinha: qual é a virtude mais sublime, que a gente encontra na primeira pergunta do capítulo Perfeição Moral, capítulo 12, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Qual é a mais sublime das virtudes? A mais desinteressada caridade. Sempre que houver interesse, não há virtude. Então, praticar o bem nem sempre significa virtude. Mas quem deseja o bem, só pratica o bem. Aí há uma diferença fundamental. Então, essa mudança de sentimento tem que ser o nosso desafio imediato. É para isso que o Espiritismo nos convida. Kardec diz em diversas partes da doutrina: o objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria do homem, da mulher também.
Não pensem que estão de fora. O objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria do homem. É isto que nos habilitará, é isso que nos credenciará a sermos mais felizes. Porque o caminho da felicidade está exatamente nessa trilha, nessa condição, nessa prática. É isso que habilita, é isso que leva àquilo que se quer. Então, finalizando, Jesus, no seu tempo, buscando restabelecer a essência, ampliando, como todo grande reformador faz, ampliando as orientações. Kardec, 2000 anos, 1850 anos mais tarde, restabelecendo novamente a essência daquilo que Jesus havia colocado e ampliando, apresentando novas leis, fundamentando com leis naturais, dando uma base àqueles ensinamentos, vão nos habilitando a trilhar esse caminho. Kardec e Jesus, a essência da lei divina, nós vamos encontrar nesses dois. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.